da CNN. Estão conosco aqui o presidente da CEBIC, Renato Correia, na ponta da mesa, e Eda Vasconcelos, que é a nossa economista-chefe, que vai apresentar o estudo. Temos também os nossos vice-presidentes de área infraestrutura, Carlos Eduardo Jorge, e o Clausens, que é da área de habitação. Então, nós vamos apresentar o material, e aí depois a gente abre para perguntas, fazer um bate-bola bem produtivo, e boa conversa para vocês. Bem, bom dia a todos. Agradecer muito a presença de todos vocês aqui, importante. Agradecer meus vice-presidentes aqui, Carlos Eduardo, Clausens, Renato. Agradecer nossa economista Ieda aqui pelo estudo. Pessoal, o Brasil vive um momento estratégico para discutirmos uma agenda que possa nos levar mais rápido ao desenvolvimento que temos desejado e ainda não alcançamos. O setor da construção é parte estratégica nessa trajetória. O estudo que vamos apresentar a vocês hoje trata disso, como aumentar a competitividade, a produtividade da economia, com inclusão social para a população. Inclusão aqui entendida como emprego, renda, moradia digna. Estamos trazendo dados que mostram aonde já chegamos e os desafios que temos pela frente na habitação e na infraestrutura. Segmentos em que a construção tem papel estratégico e natural na entrega de soluções. Também são segmentos em que o país carrega carências históricas e que exigem mais velocidade de resposta. Temos um amplo déficit na moradia, no saneamento, na logística. Esse é o nosso objetivo com relação a esse trabalho. Mais que enxergar o cenário a que chegamos, trazemos uma visão para os próximos 10 anos, tornando nítidas as decisões que precisamos tomar agora juntos, poder público, iniciativa privada e a própria população, que é a principal beneficiária dos nossos esforços. Quais são as prioridades e quanta energia colocaremos nelas. É para isso que nós estamos aqui nessa manhã de trabalho, e mais uma vez agradeço a presença de todos, e já passo de pronta a Ieda aqui para poder seguir com a apresentação. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar o trabalho, conforme o presidente falou. Esse estudo é um estudo muito amplo, que ele apresenta quais são os investimentos necessários para o equacionamento do déficit habitacional e também do déficit de infraestrutura no país, e quais são os impactos econômicos que esses investimentos podem gerar. Nós vamos começar com a parte do déficit habitacional. Vocês já receberam o estudo, né, a apresentação, mas o estudo completo, com a metodologia detalhada e todos assim, todos os números apurados, eles estão no próprio estudo, que tem mais de 40 páginas, vocês também podem recebê-lo para esse detalhamento. Eu vou começar com os dados do déficit habitacional. A metodologia eu já vou passar. Só lembrando o conceito do déficit habitacional. O conceito do déficit habitacional, nós temos aí 3 principais componentes dele, que é a coabitação, o ônus excessivo com o aluguel e as habitações precárias. O último dado oficial do déficit habitacional no país, ele é do ano de 2019, um total de 5,9 milhões de moradias. Para fazer esse estudo, nós trouxemos esse déficit para mais recente, o ano de 2022. Então, nós tomamos aí as referências que tínhamos disponíveis em relação à questão de população, número de domicílios, e estimamos aí que em 2022 o déficit habitacional foi de 6.260.000 moradias, domicílios, sendo que 75% dele está aí na primeira faixa do programa Minha Casa Minha Vida, que é 2.640, na faixa 1, né? 75%, e 20% está na faixa 2, que é entre 2.640 e até 4.400. E 5% na terceira faixa, que é entre 4.100
100, né, até 400, até 8 mil. Também faz parte desse estudo um dimensionamento da demanda que nós teremos daqui para frente, porque quando a gente fala na solução do déficit habitacional, e considerando que ele não vai ser totalmente solucionado, né, em um ano, à medida que nós aumentamos o prazo para que esse déficit seja solucionado, nós temos também que considerar qual é a demanda que nós vamos ter nesse período em que o déficit está sendo solucionado. Nós dimensionamos uma demanda, uma necessidade habitacional de quase 6.600.000 moradias aí para os próximos 10 anos. A partir dessa demanda, a partir do déficit e tomando como referência os valores médios do programa Minha Casa Minha Vida, tanto para a faixa 1, para a faixa 2 e para a faixa 3, nós estimamos aí o valor necessário, os recursos necessários para a solução desse déficit. Mas importante, antes de mostrar os recursos necessários, porque logo depois nós vamos passar para os impactos, é observar esses multiplicadores, que são eles que nos permitem estimar os impactos econômicos, são esses indicadores, esses multiplicadores vêm da matriz de insumo-produto do PIB, onde que mostra que cada R$1 investido na construção, nós temos, na verdade, uma produção de R$ 2,46, porque nós temos também, a cada R$1, 0,84 aí investido no setor que são os fabricantes de materiais, né, nos fornecedores, e a renda gerada na construção e nos fornecedores, ela ainda produz um impacto induzido, ou seja, em todos os demais segmentos da economia. Nós temos aí, então, para cada R$1 investido na construção, nós temos aí uma arrecadação de impostos de quase 0,30 dentro da própria construção, e considerando aí todos os impostos em todos os níveis federal, estadual e municipal, totaliza aí 0,6, para ver o tamanho do impacto do investimento na construção. E pessoal ocupado, a cada R$1 milhão investido também na construção civil, tanto na infraestrutura ou como na habitação, nós temos aí 13 novos postos de trabalho gerados. Passando aqui, então, a primeira parte dos números que são para gerar o déficit atualmente existente, que é aquele valor de 6.260.000 domicílios que nós estimamos, considerando aí os valores médios, igual eu mostrei anteriormente, dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, nós chegamos que, para zerar o déficit atual, seriam necessários a aplicação de 961 bilhões e 54 milhões. Então, nós precisaríamos aí aplicar esses recursos para zerar o déficit de 6.200.000. Esse volume de recursos aplicados na economia, 961 bilhões, ele tem um impacto aí muito grande, tanto na cadeia de fornecedores, como nós já falamos, como também na cadeia, em todo o resto da economia, em função dos efeitos induzidos. Essa aplicação aí de 967 bilhões, né, nós teríamos aí um total de 12 milhões de novos postos de trabalho gerados na economia, mais de 4 milhões aí só na construção de emprego, nos setores fornecedores de insumo, quase 4 milhões, e por segmento, no induzido, que nós chamamos economicamente em função da renda, que é gerada tanto no direto e no indireto, nos outros segmentos da economia, mais 4 milhões também de emprego. Esses 900 bilhões aplicados na economia, nós teríamos aí um acréscimo do PIB de 10%. Ou seja, considerando aí todos esses efeitos, né, econômicos do déficit, nós temos que ressaltar não só o aspecto econômico, mas também o social, que é da solução do déficit, né? Nós vamos aí estaremos solucionando uma que nós chamamos aí uma chaga social, que é o déficit de habitação no país, e gerando aí um impacto muito forte na economia. Bom, para zerar o déficit em 10 anos, nós teríamos aí um impacto, né, de teríamos que aplicar 1,975 trilhão
Por que isso? Porque nós estamos considerando tanto o déficit que nós temos, o atual, de 6.200.000, como a nova necessidade que vai surgir durante esse período de 10 anos. Então, em 10 anos, nós teremos aí uma necessidade de quase 6.600.000 domicílios. Para solucionar isso tudo, né, nós teríamos, então, o impacto de 1.975 bilhões. E por que nós estimamos essa solução do déficit em 10 anos? Porque hoje é impossível aplicar esses 961 bilhões em um ano. Então, à medida que nós estendemos o prazo para solucionar o déficit, nós temos que considerar que vamos aumentando o número de anos para solucioná-lo e teremos também uma demanda aí sendo acrescida. O impacto na economia aí, né, esse investimento ele seria capaz de gerar 9.175 postos de trabalho na construção e 25,7 milhões de novos postos de trabalho no país, em todos os segmentos. Bom, mas esse também é um volume de recursos que a gente tem que dividir aí por ano, porque também não é um número de recursos que a gente vai conseguir fazer em um ano só. Então, esse volume de recursos aí necessários para atender o déficit de 6,2 milhões e a necessidade de novas moradias nos próximos 10 anos, que totalizam 6,6 milhões, nós teríamos aí um impacto de investimento anual, teríamos que investir 197 bilhões 510 milhões para dar conta aí, né, do déficit e também da demanda por novas moradias. Esse investimento, nós teríamos aí um total de 485 bilhões, movimentando a economia como um todo, porque além dos 197 que é capaz, bilhões, de movimentar o setor da construção, nós teremos 165 bilhões sendo movimentado nos setores fornecedores de insumos e 122 bilhões movimentados aí pela renda induzida. E de geração de impostos, o que é muito importante aqui, esses 197 bilhões, nós vamos retornar aí com 122 bilhões de impostos, né? Então, nós retornamos aí com 60% do valor, né, a cada R$1, conforme eu tinha demonstrado anteriormente, que nós explicamos, a cada R$1 investido, o total de arrecadação de impostos diretos, todos esses impostos, em todos os segmentos, direto, indireto e induzidos, é 0,6. Então, fazendo a conta desses 197 bilhões, nós teremos 122 bilhões aí de impostos. E isso geraria aí um crescimento do PIB, esse investimento, de 2,1%, né? Então, a arrecadação aí que nós teríamos no setor, né, ele aumentaria tanto o tributo pago pelo setor, quanto também nos fornecedores e o impacto induzido. Esses são os principais números que o estudo mostra, todo o detalhamento dele, inclusive aí por faixa de renda está na apresentação completa, nós estamos à disposição aqui para atender vocês, mas só para apresentar aí os grandes números, nós vamos agora apresentar também os de infraestrutura. O de infraestrutura, nós temos duas situações que nós precisamos considerar. Nós temos duas fontes importantes que apontam qual seria o investimento ideal para o Brasil para vencer aí a sua carência de infraestrutura. Uma é o Banco Mundial e a outra é a ABDIB, Associação Brasileira das Indústrias de Base. O Banco Mundial nos fala que o Brasil precisaria investir 3,7% do PIB para sanar aí o seu déficit de infraestrutura. Isso daria aí 403 bilhões por ano. Só que o ano passado o país investiu 1,96% do PIB, ou seja, 213 bilhões. Nós temos, então, de acordo com o Banco Mundial, um hiato, que é essa diferença entre o que é investido e o que efetivamente seria necessário investir, de 1,81% do PIB, ou seja, de quase 200 bilhões. E é importante mostrar também que esse levantamento ele traz aí por segmento.
O investimento do ano passado, de 213 bilhões, foram investidos 41 bilhões em transportes, enquanto, né, de acordo com o Banco Mundial, precisaríamos ter investido 213 bilhões. Ou seja, o transporte é o segmento que tem o maior hiato aí da necessidade. Faltam 172 bilhões anuais de investimento no transporte. Na energia, nós investimos 93 e o Banco Mundial nos mostra a necessidade de 97. Água e saneamento, investimos 27, e aí o Banco Mundial nos mostra essa necessidade de 48. E na comunicação, de acordo com o Banco Mundial, nós estamos aí bem avançados, sem aí um grande déficit. Então, é bom falar esses números em relação à PIB também, em relação ao percentual do PIB, para ficar até bem mais claro e de fácil entendimento. A ABDIB, o Banco Mundial, ele é um pouco mais conservador. A ABDIB traz um cenário aí mais presente, que nos fala que o país deveria investir, para acabar com seu déficit de infraestrutura, 4,31% do PIB, ou seja, um número acima do 3,7% projetado pelo Banco Mundial. E como investimos 1,96%, nós temos aí um cenário mais conservador, que falta 1,87% do PIB de acordo com a ABDIB, e de acordo com o Banco Mundial, e de acordo com a ABDIB, nos falta aí 2,37% de investimento do PIB. Ou seja, o ano passado, dos 213 bilhões que nós investimos, conforme, né, demonstramos anteriormente, nós deveríamos ter investido 470, de acordo com a ABDIB. Então, o déficit que falta aí, o hiato, né, de investimentos, conforme estima a ABDIB, é de 259 bilhões. Aqui também nós verificamos que a maior parte da falta de investimentos, né, o maior hiato, a maior falta de investimento, de acordo com o que tem aí projetado, de acordo com a necessidade, está no segmento de transporte. No segmento de transporte, o investimento ideal seria de 2,26% do PIB, e o investimento atual foi de 0,38% do PIB. Ou seja, 1,88% é o hiato da diferença entre o investimento atual e a necessidade dele. Bom, aqui nós falamos nesse sentido aí, quais seriam os impactos econômicos do hiato desse investimento, ou seja, nós constatamos a diferença entre o que é ideal e o que foi investido, e pegamos essa diferença e estimamos os impactos. Os multiplicadores são os mesmos que nós usamos lá na habitação, porque são multiplicadores da construção. Então, faltariam aí, tomando como os dados do Banco Mundial, 197 bilhões por ano para suprir aí a nossa carência de infraestrutura, tanto em comunicação, quanto em energia e quanto em transporte. Esses 197 bilhões que nos faltam por ano, nós poderíamos aí ter um acréscimo de 2,1% do PIB, poderíamos aí ter mais 122,47 bilhões de impostos, ou seja, nós investimos quase 200, mas nós retornamos mais de 60% em impostos em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Geraríamos aí, somente na construção civil, 915 mil novos postos de trabalho, e chegaríamos a 2,5 milhões em toda a economia, caso o investimento estimado como necessário na infraestrutura fosse utilizado. Bom, nós falamos do Banco Mundial, né, quais seriam esses impactos. Vamos passar aqui, isso eu já falei. Vamos da ABDIB, né, os impactos dos investimentos necessários de acordo com a ABDIB, que é aquele número maior do PIB, né, de 4,37 é o estimado. Então, de acordo com a ABDIB, o hiato total necessário para sanar o déficit em infraestrutura é de 258 bilhões por ano.
Se nós investirmos aí em 10 anos, né, anualmente esse valor é o que falta, né, nós também, a partir daquela análise de multiplicadores, nós teríamos aí um acréscimo de 2,7% no PIB total do país, 1,1% de acréscimo no PIB da construção, geraríamos aí 160 bilhões de arrecadação de tributos, né? E teríamos aí como valor da produção, só de valor da produção total, nós teríamos aí 635 bilhões, porque além do efeito do investimento direto no setor, ele vai provocar aí um efeito do investimento indireto e também induzido, ou seja, os 258 bilhões acabariam gerando, seria no total 635 bilhões de investimento. Bom, nós vamos estimar os impactos deste investimento também, né? O quanto que nós, mantendo esse referencial da ABDIB, quais seriam aí os investimentos que nós precisaríamos. Esse eu passei daqui, acho que eu estou voltando para trás ao invés de ir para frente, deixa eu passar aqui. Ah, tá. Não, peraí que eu voltei todos. Eu estou voltando. Um pouquinho que eu... Aqui. Mais um, Banco Mundial. De infraestrutura. Aqui nós viemos estimando os impactos positivos em cada segmento, porque aqueles 197 bilhões, né, ele está aí dividido entre a energia, o saneamento e também a comunicação. Aqui nós calculamos os impactos em todos esses segmentos dos investimentos necessários, né. Na energia, seria necessário para sanar o déficit aí a diferença, né, são 3 bilhões ao ano por 10 anos, e aqui nós calculamos o impacto que geraria no PIB desse investimento adicional, a arrecadação aí de tributos também, né? Nós teríamos uma arrecadação aí de 1.920 bilhões só com o recurso necessário para sanar o déficit de energia. Depois nós temos aqui em água e saneamento, qual seria também o impacto? Seriam necessários 21 bilhões, geraríamos aí com esse 21 bilhões, 13 bilhões de arrecadação de impostos, geraríamos aí no total 281 mil novos postos de trabalho, isso tudo por ano. Agora, chegando na infraestrutura, mas de acordo com os resultados, mantendo o referencial da ABDIB, o que nós temos? Não precisaríamos de 197 bilhões por ano, e sim de 258 bilhões. Conforme nós falamos, o do Banco Mundial é um cenário mais conservador, e esse aqui é um cenário que trazemos mais perto da gente. Esses 258 bilhões investidos, eles seriam aí capazes, anualmente, de aumentar o PIB em 2,7%, sendo 1,1% diretamente da construção civil. Nós geraríamos aí 160 bilhões de impostos, e também nós teríamos aí 3,4 milhões de novos postos de trabalho. Ou seja, isso nos mostra que tanto a situação mais conservadora, que foi a do Banco Mundial, que nós usamos como exemplo, quanto a situação da ABDIB, nos mostra aí esse volume de recursos muito expressivo, com a geração de impacto muito forte. Só em transporte, daqueles 297 bilhões, 258 bilhões, seriam 204 bilhões necessários. Esses 204 bilhões nos gerariam, só para suprir o déficit do transporte, 127 bilhões de arrecadação de novos tributos, né, de arrecadação tributária, 60 bilhões de arrecadação só na construção, 40 bilhões de arrecadação nos setores fornecedores de insumo, e nos efeitos induzidos, quase 27 bilhões. Isso tudo, esse investimento adicional de quase 205 bilhões, geraria um crescimento de 2,2 bilhões
para o PIB. São muitos números, e a gente fez questão de repassar aqui, só para todos terem a noção da grandeza, da importância, né, presidente, desses investimentos. É claro que ninguém vai... Estão pedindo para o número ficar na cabeça, a gente tem todos aqui, então vocês podem ficar tranquilos que, além da apresentação, vão receber o material, que está todo demonstrado. Aqui nós medimos os impactos do déficit de saneamento, que seriam necessários mais 22 bilhões só para sanar o déficit de saneamento, que seriam capazes de gerar 13 bilhões de impostos, seriam capazes de gerar mais 290 mil novos postos de trabalho, seriam capazes aí de gerar um crescimento aí de 0,3 pontos por cento no PIB. Bom, na comunicação também, né, mantendo o referencial da comunicação, da BDIB, nós precisaríamos mais de 31 bilhões para zerar o déficit na comunicação do país, e temos aqui também todos os efeitos demonstrados, quais seriam aí os impactos econômicos na economia, esses 31 bilhões aplicados, né? Nós estamos agora segmentando os valores, eles gerariam aí mais de 19 bilhões de impostos e mais de 400 mil novos postos de trabalho. Em suma, considerando tudo isso, né, todos esses investimentos, nós precisaríamos investir aí, de acordo com o Banco Mundial, né, nós teríamos que investir aí 2,2 trilhões aí nesse período todo de 10 anos, né, sendo que da BDIB o investimento necessário seria de 2,9 trilhões. Bom, e agora, mediante toda essa explicação dessa importância, não só do aspecto social, como também do econômico, dessa carência de habitação e de infraestrutura, nós mostramos também no nosso estudo o impacto que isso pode gerar na taxa de investimento do país. Nós acompanhamos a evolução da taxa de investimento no país. O ano passado, nós tivemos uma taxa de 16,5%. Se nós considerarmos os últimos 14, 15 anos, a maior parcela da taxa de investimento do Brasil foi nos anos 2013 e 2014, foi justamente quando a construção civil tinha uma maior participação na taxa de investimento do país. Considerando aí, né, os valores em reais, a construção já chegou a representar em 2013 e 2014 quase 53% da taxa de investimento. Hoje ela representa 46%. Isso significa dizer que quando a taxa de investimento do país era 20,9, a construção aí colaborava com 19 pontos percentuais, com 10 pontos percentuais, 10,06. E enquanto hoje a taxa é 16,5 e a colaboração da construção é 7,52. Além de todos esses impactos benéficos de solução do déficit de infraestrutura e do déficit de habitação, que são os impactos sociais, nós teríamos os impactos econômicos e estaríamos aí, então, dando sustentabilidade no crescimento da economia nacional, porque a taxa de investimento do nosso país, além de ser muito baixa, ela nos impossibilita de obter aí um crescimento de forma sustentada. Aqui nós colocamos a taxa de investimentos em vários países, e na listagem desses países todos que colocamos aqui, o Brasil é que tem a menor taxa, vários outros países, né, Colômbia, Espanha, Portugal, Itália, México, Canadá, tudo tem taxas aí bem superiores à nossa. E aqui a comparação da nossa taxa de investimento com a taxa mundial. A taxa de investimento média no mundo, lá em 2010, 11, 12, 13, nós estivemos mais perto dessa média, mas enquanto a taxa de investimento do mundo, ela cresceu de 2010 até 2022, a última disponível para comparação, a do Brasil caiu. E o gráfico mostra bem, e essa queda, ela é aí bem relacionada à queda
da construção civil, da participação dela, porque os outros componentes da taxa de investimento, que são máquinas e equipamentos, a outra maior parte, o crescimento não foi capaz de suprir a queda da construção. Aqui uma comparação muito importante da taxa de investimento em vários países do mundo e o quanto a construção participa delas. Por exemplo, no Canadá tem uma taxa de investimento de 23% e a construção tem mais de 70% de participação. Na França, a construção participa aí de quase 52% e a taxa é de 24%. O Brasil, que tem aí uma das menores participação da construção, que é de 45%, quase 17%, menos de 17% de taxa de investimento. Se nós considerarmos também os nossos pares, a América Latina, a gente vê aí também que a taxa média da América Latina é 20% e o Brasil, até 2022, teve uma taxa de 17%. Ou seja, nós estamos detectando aqui um problema forte social, que já é de conhecimento de todo o país, que é um déficit habitacional, um déficit de infraestrutura. Estamos mostrando o tamanho deles, nós quantificamos o tamanho deles, trouxemos o déficit mais perto para nós, que o último era 2019, trouxemos para 2022, quantificamos quanto precisamos para solucioná-lo e, além disso, calculamos o impacto que isso pode gerar na economia. Nós fizemos isso tanto com a infraestrutura, quanto com o déficit, e mostramos aqui, com essa taxa de investimento, o quanto a construção pode dar sustentabilidade, ela pode fazer o país crescer de forma sustentada pela participação dela na taxa do investimento. Então, isso tudo, além de resolver um sério problema social, ele resolve aí também muito, colabora para a economia nacional, para fortalecer a economia nacional. Bom, esses foram os principais números, presidente, só para dar um apanhado geral e gerar o debate aqui, e nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Ieda. Bom, pessoal, acho que esses números colocados aí pela Ieda, a gente pode fazer algumas considerações, né? A importância também de programas funcionarem, né? Como o PAC, Minha Casa Minha Vida, Nova Indústria Brasil, né? Que quando Ieda coloca em números ali, eu fico olhando, mas eu fico vendo gente, né? Gente que precisa de habitação, que precisa de infraestrutura. Quando a gente fala de construção civil, todo mundo veio para cá, estava com a rua pavimentada, entra num prédio com ar-condicionado, tem parede, tem condição de trabalho, tem condição de moradia, né? E a gente vê que o Brasil, às vezes, precisa de um esforço conjunto para avançar nessas direções. São desafios da sociedade brasileira. Não é desafio de um governo, né? Não é desafio de um setor. O desafio é da sociedade brasileira, né? Que convive há muitos anos com falta de habitação, com falta de saneamento, com falta de estrada, né? E talvez seja a hora, aproveitando todo esse movimento de PAC, de Nova Indústria Brasil, de Minha Casa Minha Vida, que a gente possa refletir, fazer os trabalhos corretamente para que realmente avance. Eu acho que o país ganha, e quando investe em construção, investe em gente, tem retorno de tributos, numa proporção bem significativa, tem retorno em condição de trabalho, e essa provocação que a gente quer fazer e está sendo feita com maestria aqui pela Ieda. Eu queria, antes de passar para as perguntas, concentrar um pouco a nossa e fazer algumas considerações. Se vocês perceberam, a Ieda falou entre déficit e demanda habitacional. Na nossa avaliação, a demanda habitacional, que ela tem sido atendida pelos mecanismos atuais de FGTS, Minha Casa Minha Vida, poupança, né? CRIs, LIGs e outros instrumentos aí ligados ao mercado imobiliário, olhando aí para o mercado imobiliário. Por que a gente está fazendo essa avaliação? Tem um desde que, né? Desde que a gente consiga manter a aplicação desses recursos da poupança em novos no patamar que está,
Hoje, a poupança financia 65% de usados, 35% de novos. Então, não é tudo para usado. A gente está falando aqui de imóveis novos para combate ao déficit. E o FGTS, que historicamente tem colocado 10% nos usados, 90% nos novos, que se mantivesse isso. No ano passado, houve um aumento significativo dos usados, e a gente vê isso com certa preocupação, tratando-se apenas de manter atendimento à nova demanda. Não estamos falando em combate ao déficit. Combate ao déficit, pelos números que Ieda falou aqui, de 6,2 milhões de habitações, nós precisamos de 960 bilhões para combater isso. Se eu considerar a aplicação em 10 anos, nós estamos falando em 96 bilhões. É como se o recurso do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida tivesse que ser aplicado 96 bilhões, e a gente sabe que isso não é realista para as condições financeiras de disponibilidade do governo federal exclusivamente. Mas também não é um problema exclusivo do governo federal. É um problema nosso, de todo mundo, inclusive governos estaduais, municipais, iniciativa privada. Então, se nós imaginarmos que 96 bilhões, 30%, retorna em impostos diretos ali, ou 60%, existe uma contrapartida, vamos imaginar 30%. Sobram 60 bilhões para ser feito como saldo de investimento efetivo. Se divididos isso em governos federais, estadual, municipal, a gente poderia falar de sair de 60, que é o investimento do governo federal, para 30. Seria multiplicar por 3 o que está sendo colocado hoje, que a gente aplaude, que são 10, e aplaude mesmo, porque passamos anos sem investir nem 10 bilhões nessa faixa. Então, é importante que se invista. A gente entende que para as condições econômicas os 10 é o possível, mas nós estamos chamando a atenção devido aos efeitos na economia, na vida das pessoas, na condição de estudo, na condição de geração da renda, na condição da própria vida da família, se desenvolver economicamente num ambiente melhor. Tem pesquisas que comprovam isso também, mas vou dar um dado. A pessoa, quando financia o Minha Casa Minha Vida, tem 35 anos para pagar. A renda dela só dá para isso. Mas ela quita, na média, de 12 a 15 anos. Então, aquela família bem numa moradia adequada, nossa avaliação é que ela melhora economicamente ao longo do tempo e consegue quitar com antecipação, além de contribuir com toda a sociedade em termos de uma vida mais segura, etc. Então, a gente acredita que isso possa ser um estímulo da gente priorizar um pouco mais ainda o investimento das 3 esferas de governo, além de pensar no ambiente de negócio, que muitas vezes um ambiente de negócio mais amigável, nós podemos conseguir soluções como aluguéis sociais feitos pela iniciativa privada, estávamos conversando isso, né? Ou então aproveitar de alguma maneira os próprios imóveis aí, né, que têm sido divulgados de certa forma, que estão vagos, que a gente consiga um programa de retrofit, de revitalização e de aproveitamento dessa estrutura já existente também. Com relação à infraestrutura, é outro gargalo social gigante, tanto pela geração de impostos, empregos diretos, mas pela competitividade da nossa economia. O Brasil hoje participa com um percentual muito pequeno do comércio exterior, né? Se eu não me engano, são 2% do comércio. Isso é a competitividade da indústria brasileira, né? O Nova Indústria Brasil vem para contribuir com o aumento da competitividade, a nossa participação no mercado externo. Isso passa também por nós revisitarmos a burocracia interna, que é um dos custos que o Brasil sofre, né? A questão interna da gestão, e também da logística, prioritariamente os transportes ali, a gente viu tanto nas cidades quanto no Brasil como um todo. Então, investimento aí na área de transporte, seja rodoviário, ferroviário, né? Aéreo, de toda ordem, é importante para que a gente tenha competitividade, consiga colocar preços mais competitivos lá fora, sem contar
também com a formação de mão de obra, né? Vocês viram os números aí, obviamente, difícil imaginar que a gente conseguiria abastecer o mercado com 2 milhões de trabalhadores. Nós temos que mudar de patamar a indústria da construção. E com a reforma tributária, isso abre um caminho que era quase intransponível no passado, com esse modelo não cumulativo. Então, a gente acredita que a gente pode, com todo esse conjunto de forças, saltar muito rápido de uma construção 2.0 para uma 4.0. E lembrando, se a construção vai bem, o Brasil vai bem, as pessoas recebem aquilo que precisam. Eu queria encerrar por aqui e passar para vocês poderem explorar aí as perguntas, deixar também aqui à vontade o Carlos Eduardo e o Clausens para as considerações, tanto Ieda também. Quer falar antecipado? Pode. Fica à vontade, Carlos e Clausens. Vou pegar o microfone da Ieda, que já vem cheio de números aqui, facilita. Bom dia a todos. Eu acho que o presidente e a Ieda colocaram uma situação bem interessante. Eu acho que vou falar de infraestrutura, que é a minha área. Evidentemente, ela depende, como tudo, acho que na vida da gente, do estabelecimento de prioridade. Enfrentar o déficit da infraestrutura, a importância da infraestrutura, parece que já virou um mantra, pelo menos em teoria, tanto no executivo, legislativo, judiciário, e é importante que a população perceba isso também. E agora a gente tem que ver o que precisa ser feito e o quanto precisa ser feito. A gente tem alguns sinais positivos sendo dados na evolução da infraestrutura. O novo PAC, né, que lançado ano passado, em agosto do ano passado, ele já sinaliza uma preocupação grande, de 1,7 trilhão de investimento em 4 anos. Alguns marcos regulatórios importantes avançaram nesse período. Eu dou como exemplo o novo Marco Legal de Saneamento de 2020, a própria reforma tributária aprovada no ano passado, o texto base, a nova lei de licitações e, mais recentemente, a aprovação das debêntures de infraestrutura. O país carece de linhas de financiamento nessa área, e essas debêntures, até pelo incentivo que elas dão para a pessoa institucional, para a pessoa jurídica, ela tem capacidade de atrair, principalmente, os fundos de pensão, que têm nada menos do que 1 trilhão de recursos que poderão aí ser atraídos e investidos. Então, assim, há sinais positivos de um ciclo positivo de infraestrutura. No entanto, existem algumas variáveis que precisam ser bem resolvidas para que isso aconteça. Alguns exemplos dessas variáveis. A estruturação de projetos. Vou citar 2 áreas aí, saneamento e rodovias, por exemplo. Ela precisa ser feita de modo a realmente, como o presidente falou, permitir competitividade. O que a gente tem assistido, vou pegar o principal estruturador de projetos e financiador de projetos hoje no país, o BNDES. O BNDES tem, por princípio, que a modelagem deve ser robusta, a ponto de interessar investidores. E, com isso, a gente tem assistido longos trechos de rodovias sendo listados, projetos de saneamento que concentram 40, 50 cidades, e isso, sem dúvida nenhuma, é importante, mas quem está sendo capaz de oferecer e participar disso são poucos grandes grupos, que já vêm apresentando sinais de esgotamento também do seu interesse pelo comprometimento que já tem da sua receita. Então, é preciso cuidar da estruturação dos projetos para que a gente garanta um mercado mais competitivo. Temos empresas perfeitamente capazes de se consorciar nesse país e tocar adiante esses projetos. Acho também, dentro da infraestrutura, a gente precisa perceber um pouco a evolução dos modais de transporte. O país cresceu, em décadas passadas, em cima do modal rodoviário. No entanto, a gente tem 1,7 milhão
1.000 quilômetros de rodovia, dos quais 1.350.000 não pavimentados no país. Então, quando a gente fala vencer um déficit de infraestrutura, a gente está se referindo também a isso. Mas é importante que a gente crie condições de reduzir o custo do Brasil através de uma diversificação dos modais de transporte. Hoje nós temos um pequeno crescimento do modal ferroviário para carga. Ele atingiu pela primeira vez 27% do transporte hoje é feito através de ferrovias. No entanto, ferrovias para passageiros, nós temos apenas 2 linhas no país, né? Ambas aí que são já de algum tempo, né, nesse país, e tem 6 projetos que há praticamente 9 anos vêm sendo estudados pelos governos para aumentar o transporte ferroviário de passageiros, mas ainda sem implantação. E um terceiro projeto do governo aqui do Estado de São Paulo, que já foi leiloado, que é o trem intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas. Então, existem vários obstáculos que a gente tem que transpor quando a gente pensa em evolução da infraestrutura. O saneamento foi bem colocado aqui pela IEDA, precisa nada mais, nada menos do que dobrar a média de investimento que vem acontecendo. Há condições para isso? Sim. O novo Marco Legal de Saneamento criou condições mais favoráveis para a participação da iniciativa privada. No entanto, o desafio está posto aí. Até 2033, 90% de coleta de esgoto para toda a população do país e 99% de abastecimento de água potável. Isso vai exigir investimento, bons projetos, e eu acho que dá para acreditar que a gente está entrando num bom ciclo de melhoria da infraestrutura. Mas existem variáveis importantes que têm que ser pensadas, definidas e estabelecidas como prioridades. Dinheiro público, recurso público, não será suficiente nem para a meta que está dentro do PAC. A gente viu o orçamento de 2024 aprovado, reservou, era a intenção do governo 63 bilhões para investimento, ele conseguiu 54. E, na mesma proporção, as emendas parlamentares também nesse nível. Por isso, o governo está tentando atrair as emendas parlamentares para dentro do PAC. Mesmo assim, está muito aquém de 300 e pouco bilhões que estava estimado por ano para investir com recursos públicos. O desafio está posto, está colocado aqui no estudo da CEBIC. Eu acho que esse estudo ele dá instrumentos para que a sociedade tome conhecimento e os formadores de opinião, sejam público ou privado, tenham como base números concretos que devem basear as suas decisões. Acho que, por enquanto, é isso, presidente. Só um rápido comentário. Esse estudo ele visa contribuir, né, mais uma ferramenta de contribuição para que as autoridades utilizem isso aí para trazer luz, digamos, ao custo-benefício, né? Foi mostrado os vários benefícios gerados, não só os sociais, mas também os econômicos, geração de emprego, de tributo, e o custo para isso, né? Lembrando sempre do número bem interessante, para cada R$1 de investimento, 60 centavos retorna de tributos, né? Então, de fato, o investimento líquido acaba sendo apenas de 40% desse valor. Então, realmente, essa é a nossa mais uma contribuição do setor para que as autoridades vejam realmente que, apesar da situação fiscal, que todos nós sabemos que não é tão folgada, mas que esses recursos necessários eles podem vir também da iniciativa privada, né? Lembrando sempre que a iniciativa privada, e aí lembrando de grandes montantes de recursos, aí para envolver, por exemplo, fundos de pensões, recursos internacionais,
todo esse aparato necessita uma melhoria do ambiente empresarial, requer ainda um certo aprimoramento das seguranças jurídicas para que eles tenham confiança no investimento. Estamos no caminho, avaliamos que estamos no caminho, ou seja, a reforma tributária está em curso, né? A lei das PPPs, né, já está em vigor com alguns casos e com espaço para avançar. A lei das garantias imobiliárias está em trâmite. Então, precisamos avançar, concluir isso. A questão da burocracia, há alguns anos atrás, a CEBIC também fez um estudo mostrando o custo da burocracia existente em todo a cadeia, em todo o ciclo de vida do nosso produto imobiliário, podendo representar até 12% do valor do nosso imóvel. Obviamente que a gente também vem evoluindo nessa redução burocrática, mas ainda precisamos avançar cada vez mais. E, obviamente, não podemos falar também da mão de obra, né, que hoje a gente já vem observando uma redução da taxa de desemprego, né, estamos a 7,5%, estamos bem próximos do emprego, do emprego, do nível de emprego, do pleno emprego, que é os 4%, e que em alguns setores e em algumas regiões do país até já estamos com esse pleno emprego. Então, lembrando que esse aumento todo de emprego que a gente verificou aí, que é muito significativo e importante, precisamos melhorar também a qualificação, né, precisamos melhorar a industrialização, para que, com isso, os nossos profissionais, a mesma quantidade de mão de obra, possa produzir ainda mais, melhorando, inclusive, o rendimento, que é uma pessoa mais qualificada. Então, isso realmente é um ciclo muito virtuoso, né? Então, acreditamos que, com isso, a gente possa ajudar aí as autoridades a suplantar e dar esse passo a mais. Obrigado, Cláudio. Estamos à disposição aí de vocês para as perguntas. Qual o veículo? Renata é presidente do Sinduscom Minas, está aqui. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma pergunta, talvez a minha dúvida também seja a dúvida dos repórteres. Ieda, você comentou na sua apresentação, primeiro, parabéns, né, à CEBIC pelo trabalho, parabéns a Ieda, a toda a equipe aí pelo trabalho que foi desenvolvido. E você comentou, Ieda, na sua apresentação, que nós temos um déficit de 6.260.000 habitações no Brasil. E comentou também que nós temos uma demanda para os próximos 10 anos de 6.599.000. E aí me veio a dúvida, esses números devem ser somados. Então, na realidade, nós estamos dizendo que nos próximos 10 anos nós teremos que produzir 12.859.000 habitações para zerar o déficit. É isso? Mas o que nós estamos considerando, e o presidente até destacou, porque para suprir a demanda anual, nós temos os recursos do FGTS e do SBPE. Então, nós estamos suprindo a demanda, mas não estamos conseguindo combater o déficit. O déficit vem. Exatamente. A gente está conseguindo, talvez, aí atender o crescimento vegetativo. Exatamente. Né? Mas o que entra no mercado todos os anos. Mas essa demanda, esse déficit ele vem permanecendo aí ao longo dos últimos anos. A gente soma para seguir assim, mantendo o déficit, nós vamos precisar. Mantendo o déficit, só suprindo a demanda, nós teremos 12 milhões daqui a 10 anos. Mas, anualmente, nós estamos conseguindo suprir a demanda. O que a gente não consegue é ultrapassar a demanda e resolver o déficit. Pois é. Então, assim, pelas minhas contas aqui, nós teríamos que produzir anualmente, nos próximos 10 anos, mais de 1.200.000 habitações, né, que eu acredito aí, presidente Renato, que deve ser aí mais ou menos umas 3 vezes o que a gente está produzindo, pelo menos 2 vezes o que a gente produz. Quer dizer, teremos que dobrar a produção de habitação para viabilizar, zerar esse déficit em 10 anos. E aí, presidente Renato, a gente conversava antes da entrevista,
das dificuldades de investimento do nosso país, né? A gente tem aí boa parte do nosso orçamento comprometido com despesas como educação, segurança, etc., custeio, etc. E assim, me veio uma questão que eu gostaria que você comentasse, que é o seguinte: a habitação ela resolve diversos outros problemas, né? Além da moradia, você acaba melhorando a questão da segurança, melhorando a questão, reduzindo a demanda pelo sistema de saúde, uma vez que você vai dar saneamento básico para essas famílias, né? A gente sabe que boa parte das doenças do nosso país estão relacionadas, né, à falta de saneamento básico. Então, assim, a minha colocação é no sentido, será que nós não estamos investindo errado, né? O investimento em educação ele é muito importante, mas me parece assim que a gente está enxugando o gelo, que a gente está alimentando um sistema que ele nunca vai diminuir, porque a gente não fez o investimento estruturante, que é a habitação, que vai permitir que a demanda por saúde caia no longo prazo. Talvez fosse mais inteligente do ponto de vista do governo investir em educação, porque isso, investir em habitação, porque isso vai reduzir futuramente a demanda por recursos na saúde, vai reduzir a demanda por recursos na segurança pública, e vamos dizer assim, é um reflexo indireto do investimento em saúde. Queria que você comentasse, e depois a Ieda poderia comentar também sobre, eu tive notícias, a Ieda defendeu uma tese de doutorado, e a tese de doutorado, salvo engano, Ieda, era relacionando a Covid com a falta de saneamento. Quer dizer, comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu entendo que o investimento em habitação ele é fundamental no médio e no longo prazo, porque ele vai ser o responsável por tudo aquilo que você colocou, né? Que é a questão de como que essa família melhora suas condições, né, ao longo dos anos, após o recebimento de uma moradia digna, mas também como que o país pode reduzir o investimento em segurança, reduzir o investimento em saúde, em função dessa melhor qualidade de vida das famílias. Sua pergunta vale talvez muito tempo para a gente aprofundar nisso, mas eu acho que o resumo que você tem colocado, Renato, é o seguinte: como é um problema estrutural e que a gente precisa de um esforço conjunto para solucionar, tanto habitação quanto infraestrutura, a gente precisa dar um passo adiante na qualidade do gasto do Brasil. O Brasil tem muitas alocações, o governo federal em específico, ele tem muito pouca margem de manobra orçamentária. Né? Estão carimbadas, né? O que a gente ouve falar é que estão carimbadas as aplicações dos recursos para determinadas áreas. Né? E aí você citou áreas importantíssimas, né? Que é a educação, que é saúde e outros aí, segurança e tal. O que a gente precisa discutir é, melhorando a eficiência desse gasto, será que sobra um pouco de dinheiro para alocar numa coisa tão importante também quanto a habitação? Eu acho que é uma discussão. Nós estamos em épocas de reforma tributária, muda a estrutura tributária do país, será que muda a eficiência, muda a sobra de recurso ou não? Né? Então, eu acho que a gente tem que colocar o que você está questionando para encontrar novas formas de aplicação dos recursos. A gente acredita que a gente pode ser melhor do que o que é hoje. Inclusive, falando em reforma administrativa, por exemplo, que no médio prazo traria uma condição um pouco melhor de aplicação dos recursos na máquina pública como uma das soluções, não a única e exclusiva. Acho que é um excelente questionamento, mas acho que o Brasil precisa repensar aí toda a aplicação dos recursos para equacionar esse déficit de moradia e de infraestrutura. Na verdade, Renato, a tese de doutorado aplica-se também não só à Covid, mas todas as questões de saúde. É tão básico nós falarmos, né, no país que é claro que a falta de saneamento causa doenças, que eu correlaciono isso com a Covid. Essa falta de infraestrutura, essa falta, né, de água, esgoto tratado, tem
uma correlação de mais de 90% com as doenças, inclusive com a Covid. Onde a Covid mais atuou, onde ela mais chegou e onde mais morreram pessoas, foram mais de 90% de forte correlação, onde não se tem água tratada e não se tem esgoto. Ou seja, essa relação saneamento, doença, uma habitação com infraestrutura básica evita totalmente essas doenças que são aí grande parte do sistema de saúde, né, nossas doenças básicas, elas têm relação, sim, com essa questão da infraestrutura básica. Vou só dar um complemento. Eu não tenho dúvida, a gente acompanhou como CEBIC todas as discussões de preparo do novo marco legal de saneamento, que percorreu mais de 4 anos o Congresso em discussão. A Covid, a partir do que aconteceu no país em 2020, foi o grande impulsionador da aprovação do novo marco legal de saneamento. Trouxe, através da mídia, através da sociedade, e chegou aos parlamentares e ao Executivo, a correlação exata entre a falta de saneamento e o que acontecia. A gente viveu isso dentro do Congresso, então é um testemunho muito forte. A Covid fez com que a gente aprovasse o novo marco legal de saneamento, não há dúvida em relação a isso. E quando se fala em saneamento, a questão saúde é imediatamente associada, mas tem outros fatores. A indústria do turismo tem um impacto fortíssimo a partir da presença do saneamento em algumas áreas, ou da falta de saneamento. O setor imobiliário, a valorização de imóveis com a presença do saneamento, então ela tem impacto não só na saúde, a escolaridade da família que deixa de ter os filhos com doenças hídricas, o aproveitamento escolar, eu estou falando de existem números, e isso do Instituto Trata Brasil, aumenta sensivelmente a partir da presença do saneamento. Obrigado, Renato, Carlos, Ieda. Vamos lá. Ana, quer começar? Oi. Oi. Acho que não está. Foi? Oi. Beleza, obrigada pela apresentação. Primeiro, eu queria... Renata, você poderia só explicar de novo uma parte aqui, que você falou que teria que multiplicar por 3 o que o governo investe hoje na parte de habitação. Isso é só para faixa 1? O que você quis dizer? Eu fiz uma conta, né, tomando como base os 900 bilhões para combater o déficit, imaginando que 300 bilhões seriam impostos, sobram 600. Divide por 10 anos, dá 60 bilhões. Certo? Imaginando uma responsabilidade compartilhada com estados e municípios, eu fiz um exercício mental aqui de dividir por 2 o que seria do governo federal, ou seja, o governo federal colocaria 30 bilhões, os estados 20, municípios 10, e a gente teria os 60, que é o gap necessário para a gente, em 10 anos, combater o déficit habitacional. Comparando com o que tem sido colocado no faixa 1 hoje, que é elogiável em função do aperto fiscal, que são 10, 12 bilhões, sim, corresponderia nessa hipótese mental a multiplicar por 3 vezes para 30 bilhões, aí fecha a conta o racional que eu fiz inicialmente. Então, seria um grande desafio só no faixa 1 aplicar esses 30 bilhões. E na esfera federal, né? Daí Sim, você contando que os outros também participam. Teria né? que colocar estados 20, já tem alguns movimentos importantes acontecendo, inclusive municípios, ou seja, a gente tem visto ao longo desse movimento Minha Casa Minha Vida, desde 2009, a compreensão dos líderes, né, públicos na importância da moradia, e a gente tem percebido alguns esforços. Exemplos municipais interessantíssimos, por exemplo, você tem os Fundos Municipais de Desenvolvimento Urbano, são os FMDUs. Quando uma incorporadora de alto padrão vai lá, compra um terreno e paga uma outorga onerosa, normalmente, para poder aumentar o potencial construtivo daquele terreno, normalmente esse dinheiro cai num Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.
E os municípios têm, em alguns deles, regras para aplicação e parte desses recursos sem habitação. Então, automaticamente, tendo essa legislação aplicável, esse município já pode, através do Minha Casa Parcerias, Minha Casa Minha Vida Parcerias, destinar uma parte a cobrir aquela parte da poupança que a baixa renda não tem e ajudar, seja no faixa 1, seja no faixa 2, com uso inclusive do FGTS. Então, estimular isso é muito importante para a gente combater esse déficit. Me chamou atenção bastante o dado, a hora que vocês separam a necessidade de o déficit habitacional, 75% só na faixa 1, né? Acho que 5% na faixa 3, 20% na faixa 2, né? Isso, exatamente. Como é que faz já que a gente depende tanto do setor privado para suprir esse déficit, para que eles façam essas moradias nessas faixas? Porque eu converso sempre com as incorporadoras e claramente o interesse é na faixa 2 e 3, sempre nessa linha, né? Como fazê-las fazerem mais, né, nessa faixa 1? Eu acho que o poder público no faixa 1, invariavelmente, seja na totalidade ou na parcialidade, vai ter que ter uma participação. Se a gente pensar numa alocação social, né, para que uma iniciativa privada possa imaginar fazendo construções para locar durante 20 anos, eu não vejo isso sem a participação, como se fosse uma PPP com participação parcial do governo, ou com a segurança, a garantia do recebimento ao longo desses anos, né, para que alguns fundos possam se motivar, e também uma variável que aí não depende de mercado, que é juro, né? Quando você tem uma Selic muito alta, essa questão praticamente fica inviável, porque quando fala de investimento em iniciativa privada, ele vai alocar o recurso onde você consegue rentabilizar, né? É natural e é assim que tem que ser mesmo. Então, nós precisaríamos de continuar com essa política de responsabilidade fiscal, de avanço no equilíbrio das contas, não só isso, mas na eficiência do país como um todo. Por isso que nós valorizamos a questão da nova indústria, para a gente conseguir exportar mais, aumentar a renda. É um conjunto. Por isso que assim, o que eu estou chamando aqui, olha, é um esforço, né, da sociedade, poder público, iniciativa privada, academia, todos nós precisamos enxergar isso como solução para o país. É o que a gente enxerga, né? E a gente queria compartilhar isso aí com vocês. Só para tentar complementar aqui sobre a questão do faixa 1, é importante a gente ressaltar que o faixa 1 ele tem dois fundings, né? Que é o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, que é recurso da OGU, que é o que o Renato falou, que tem da ordem esse ano previsto aí 9, 12 bilhões, e o recurso do FGTS, né, que a gente sabe também é um recurso privado do trabalhador. Importante ressaltar que o FGTS no faixa 1, ele financia o triplo do FAR. E veja que o FAR só voltou a existir a partir do ano passado. Nós passamos aí desde 2018, a última contratação acho que foi 2018, de 2018 até 2023, sem contratação do faixa 1. Então, só para enriquecer que existem esses dois fundings aí, né? E para suprir esse déficit então tão grande na faixa 1, imagino que só o FGTS, mesmo que dividindo entre os dois, o FGTS não dá conta, né? Ele mal dá conta agora, acho que quanto mais depois, né? Faixa majoritariamente com o recurso da União, né? Agora, voltando a insistir, estados e municípios têm se movimentado nessa direção e é fundamental. E sobre estados e municípios, importante ressaltar a importância. Existe uma normativa do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, informando que para financiamentos, qualquer família só pode financiar no máximo até 80% do valor do imóvel. Então, esses 20%, que é o que a gente chama de poupança, a família tem que pagar diretamente à construtora. É aí onde está o maior entrave à aquisição da casa própria. Só para trazer números, a Caixa nos forneceu recentemente uma estatística dela, falando da Caixa porque, basicamente, é o único banco que atua nessa camada mais baixa.
Então, a Caixa, para cada 100 propostas de aquisição, né, a partir dos interessados, para cada 100, em torno de 10 a 15 são reprovados, direto. Então, restam 85. Desses 85, apenas 35% adquirem, de fato, os seus imóveis. Então, esse gap de 50% das propostas, eles são aprovados total ou parcialmente, mas não compram. E não compram por quê? Será que uma pessoa que se deu o trabalho de sair de casa, procurar um imóvel, juntar sua documentação e ir ao banco, ser aprovado total ou parcialmente, não comprar, será que realmente é porque ele desistiu? Ou seja, uma grande probabilidade disso acontecer justamente por conta dessa poupança, principalmente nas camadas mais baixas, que a gente sabe que uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, 2, não tem sobra nenhuma, muitas vezes até falta. Então, surgiu recentemente aí uma grande iniciativa aí do governo, que é o Minha Casa Minha Vida Cidades, que permite que os entes federados, municipal ou estadual, entrem com esse recurso, com esse aporte adicional. Então, isso já vem ocorrendo de forma muito louvável em alguns estados e municípios, né? Estado como São Paulo saiu na frente, município de São Paulo, Paraná, Pernambuco, Goiás e vários outros estados. Então, a gente acredita que isso vai contribuir significativamente também para esse combate. Mais alguém? Por favor, por favor. Não, o tema é bastante abrangente, né? O tema é bastante abrangente, mas assim, na prática, por exemplo, vamos pegar um bairro aqui de São Paulo, não sei se vocês conhecem São Paulo, um bairro grande aqui de São Paulo, uma comunidade, a Brasilândia. Vivem 300 mil pessoas lá. E o bairro é dividido em vários pedaços, digamos assim, e muitos não têm saneamento básico, não tem o mínimo de estrutura. Digamos assim, esse mutirão nesses próximos 10 anos, seria dentro das comunidades? Seria em quais espaços nas grandes cidades? Porque não é fácil também tirar o morador que vive lá há 20, 30 anos, mesmo em péssimas condições, do lugar onde ele vive para ir para outro lugar. Como é que seria isso? Nós temos que... Gudrian, né? Gudrian, boa pergunta, mas nós temos que ir por partes, né? Esse estudo está dizendo assim, olha, o montante de recursos necessários é esse aqui. Aí nós precisamos, a partir daí, pensar como aplicá-los. Porque existem várias alternativas. A gente falou aqui algumas, né? Nós temos um estudo que está sendo feito, mapeando nos estados, iniciativas de retrofit e revitalização de centros urbanos, por exemplo. Não chegou a fazer um estudo de desfavelização. Eu acho que o Brasil precisa sonhar com isso. Eu acho que a gente precisa sonhar com uma desfavelização. Mas nós temos que ir por partes, né? Uma iniciativa, tendo programas como Minha Casa Minha Vida, é a atratividade da pessoa sair, às vezes, daquele ambiente e ir para um outro ambiente mais qualificado. A primeira fase mostrou que, em alguns casos, como as construções eram executadas muito distante da infraestrutura, dos centros urbanos, da condição de vida, muitos compraram e voltaram para a favela, pela condição, é meu amigo, é ali que eu vivo, né? Então, eu acho que esse tema é um tema fundamental, deve ser enfrentado com condição de requalificação, obviamente, de desfavelização. Um dia, não sei se nós vamos estar vivos, mas a gente gostaria de ver o país desfavelizado, né? Tem algumas poucas cidades aí no Brasil que têm condição de vida sem favela, a gente vê o quanto isso é importante. E eu volto aqui a frisar a importância da moradia. Lá a pessoa não tem um endereço formal, ela não pode ser notificada, o serviço público não consegue acesso, que é uma infraestrutura urbana adequada. É exatamente isso que a gente está falando. Nós não queremos mais que isso se amplie. E a gente precisa ter uma política de habitação adequada, uma política de infraestrutura adequada para que a gente evite, né, uma moradia tão precária quanto essa que você está colocando.
E a gente tem, no teu exemplo, você pegou Brasilândia, Vila Brasilândia, é uma cidade. Ela já corresponde a alguns municípios que existem, né, aí pelo Brasil, em alguns estados. Então, assim, o tratamento que tem que ser dado, eu vejo a questão de saneamento. Há um grau de dificuldade grande quando você fala em levar saneamento para alguns pontos aí, vou pegar os exemplos aqui de São Paulo, embora já esteja crescendo o atendimento, mas existe muita coisa ainda que precisa ser pensada. Isso apareceu fortemente no debate de privatização da Sabesp agora, que é uma das questões de aumentar a capacidade de investimento com maior rapidez para poder fazer esse tipo de investimento em lugares mais distantes ou mais complicados. Houve exemplos no Rio de Janeiro, né, de algumas comunidades ali, com sucesso, algumas, outras não. Mas eu acho que tem que ser pensado como uma política pública, né? O Renato mais ou menos disse exatamente isso, porque você dando condições de permanência em condições de higiene, saúde, etc., para o morador de Vila Brasilândia, você evita um deslocamento de transporte fortíssimo que tem, quando o pessoal de lá só consegue emprego se deslocando 2, 3 horas na ida e 2, 3 horas na volta. Então, é pensar esse tipo de solução, olhando para a moradia, olhando para o saneamento, o desenvolvimento ali de centros comunitários, aqueles CELS, né, que é o Centro de Educação Unificada, que foi levada para vários pontos, a importância que teve aquilo aqui dentro de São Paulo, dentro dessas comunidades. Pensar com política pública e privada participando com esse tipo de olhar, né, o olhar da floresta, e não tentando resolver árvore por árvore. Danilo. Bom, primeiro, obrigado pela apresentação. Olhando menos para moradia e mais para energia, para saneamento, o que parece é que o orçamento público, que está bem pressionado, vai ser mais coadjuvante. Então, o que parece é que a nossa agenda agora é melhorar o ambiente de negócios. Queria saber para a CEBIC, né, a gente teve algumas coisas aprovadas no ano passado, as debêntures de infraestrutura já comentadas, a reforma tributária. Qual é a agenda legislativa daqui para frente que vocês defendem? Bom, de pronto, concluir a reforma tributária, que ela só está no meio do caminho, ainda tem muito que se trabalhar, né? Isso é um dado importante. A reforma administrativa é outro ponto futuro, que não tem efeito imediato, mas apronta o caminho que o país quer seguir. Eu estou falando isso de forma mais abrangente, né? E aí eu vou passar para o Carlos, que, como especialista na infraestrutura, vai te dar algum detalhe maior aí da legislação. O ambiente de negócio está, eu disse no começo, mais favorável. Eu acho que, em termos de legislação, é ter o cuidado naquilo que está sendo discutido no Congresso para melhorar a segurança empresarial ou a segurança jurídica. Eu cito, por exemplo, você começou a tua fala dizendo que a gente acredita muito mais o crescimento com a participação do capital privado. E é fato, né? Existe uma restrição muito grande de recurso público. No entanto, em concessões, parcerias público-privada, a gente tem um componente muito importante para a segurança empresarial, que é o fortalecimento das agências reguladoras. E o que a gente tem assistido, e mais recentemente, 2,9 bilhões de corte no orçamento, atingiram 80% do orçamento das agências reguladoras. Isso é insegurança empresarial para esse investimento. Então, essa pauta tem que estar sempre atrelada à maior segurança jurídica. Não existe lei que pode ser interpretada da noite para o dia de uma maneira isolada por um juiz que desconfigure tudo aquilo que está na legislação. Cumpra-se a lei, já é um grande passo para a gente assegurar aí o que está em evolução para poder a gente ter maior segurança de investimento. E é fato que isso é preciso. O outro fator, eu comentei antes, que é a própria modulação de projetos, né? Ter fatores aí, até dentro do legislativo, contribuir para isso, para que a gente possa ter projetos mais bem feitos, mais bem direcionados, com capacidade de maior participação de empresas, principalmente esses leilões de concessão.
Queria completar, Carlos. A CEBIC fez um estudo, Carlos coordenou esse estudo para a gente, mostra que 40%, arredondando os números, mais de 40%, 41% das obras públicas param, né? E isso impacta diretamente na infraestrutura do país. Então, a modelagem de contratação pela lei de licitação é que a gente contribuiu aí com os debates para que obras e serviços de engenharia possam ser licitados no modelo de licitação fechada, que significa o seguinte: você calcula o preço, apresenta num momento único todos os competidores, vamos imaginar que no processo analógico, né, todo mundo com seu envelope de preço, a comissão de licitação abre esses preços e determina quem é o vencedor naquele momento pelos critérios estabelecidos lá de técnica e preço e tal. Como é que é o pregão eletrônico ou o modo aberto, né? Você faz de forma digital e você vai ofertando lances menores, né? Para serviços e obras de engenharia a partir de 1,5 milhão, uma lei recente da senadora Tereza Cristina foi aprovada e o governo vetou esse dispositivo do modo fechado, né, que é uma obrigatoriedade de ser a partir de 1,5 milhão nesse modo fechado, que você tem uma única opção de dar seu preço. Então, nós também estamos trabalhando aí no curto prazo para que esse veto possa ser derrubado e mantido o projeto de lei que obriga para serviços de engenharia e obras a partir de 1,5 milhão seja o processo fechado. Perfeito, né? Bem Né? lembrado. Acho que eu estou lembrando disso porque é um dos fatores, voltando. É tão imediata essa pauta que eu olhei um pouquinho para frente e acabei pensando. O conceito o pregão para compra pública, ele foi feito para comprar bens de prateleira. Comprar caneta, papel, mesa, passagem aérea, carro. E acabou sendo estendido para obra e serviço de engenharia, né? Um verdadeiro contrassenso você contratar. Eu jamais imaginei na minha família, na família de vocês, contratar um médico por leilão. Eu preciso fazer uma cirurgia, vamos fazer um leilão, quem faz a cirurgia mais barato. Imagina uma obra de engenharia que envolve vidas humanas, né? Não só uma, várias, ser feita através de um pregão, que é o estímulo ao maior desconto, né? A administração fala que custa 1 milhão, abre-se o espaço do leilão. Quem faz por menos? Quem faz por menos? Quem faz por menos? A empresa desesperada, ou aventureira, levanta a mão e fala, eu faço pela metade do preço. Resultado, 11 mil obras paralisadas no país, a maioria de educação e saúde. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não estamos... Mais uma, claro. Estamos encaminhando aí para... Só voltando para a habitação de novo, vocês têm alguma estimativa, por exemplo, de quanto a gente tem de imóveis vazios, desocupados, que poderiam ajudar a suprimir esse déficit também, já que vocês estão estudando retrofit, né? Nós olhamos esse número, 11 milhões. Existe um dado no Brasil de 11 milhões de imóveis. É um número... Censo 2022. Ou estão para vender, ou estão para alugar, ou estão para demolir. São 11 milhões, dado do censo. Residencial. Não, são 11 milhões de domicílios vagos. Tem como usar isso, por exemplo? Isso não sei, me parece oposto a querer construir, então, muito mais unidades, já que tem... Essa é uma discussão que sempre aparece, né? Precisa construir tanto, já que tem tanta unidade vaga, etc. De qualquer forma, assim, essa referência monetária que a gente colocou aqui, mesmo que sejam esses imóveis identificados e qualificados, porque nós não sabemos se eles estão, onde estão, né, certamente precisam de ajustes, de adaptações e vão precisar de recursos. Então, aí nós vamos muito mais para o como. Nós estamos numa fase anterior ao problema do como, que é assim, o quanto nós conseguimos alocar, né? É óbvio que a sociedade precisa, e nós estamos fazendo esse trabalho de mapeamento das questões dos centros, principalmente, porque aí, se você juntar o centro urbano com imóveis, com domicílios e com infraestrutura, certamente, e já tem um pedaço do Minha Casa Minha Vida alocado a retrofit,
mas certamente faz parte da nossa preocupação e é inteligente que se use. Para isso, nós precisamos de conseguir um modelo de financiamento para imóveis retrofitados, que não existe hoje. Você não pode chegar lá na Caixa Econômica, em qualquer outro lugar, e falar assim, vamos pegar um financiamento à produção para um imóvel. A questão de corpo de bombeiro, por exemplo, precisa de uma adaptação, os normativos de segurança, né? De infraestrutura, de energia, de internet, de sustentabilidade. É um conjunto bacana demais de se fazer e é um desafio e talvez um novo mercado. E nós estamos mapeando isso, devemos fazer um manualzinho das melhores práticas, espero que isso aconteça ainda esse ano, e assim que possível a gente chama vocês para contar essa história. Só para complementar também, esse estudo que o Renato falou, ele é mais focado nos centros urbanos, né, que merecem, de fato, uma atenção significativa, mas sobre essa questão dos imóveis residenciais não ocupados, né, a gente está aguardando aí que o IBGE faça os tratamentos dos dados, porque esse é apenas um número quantitativo, ainda não veio a questão qualitativa, porque, só dando um exemplo para ficar mais fácil a compreensão, alguns desses imóveis, por exemplo, pode ser um imóvel que fique na beira-mar da cidade de Fortaleza, dá um exemplo de onde eu venho, que pertença ao investidor que mora em São Paulo e tem um imóvel para ir lá eventualmente. É um imóvel aí de alguns milhões de reais, então esse imóvel ele não é muito aderente ao déficit habitacional. Estou dando apenas um exemplo. Então, é muito importante a gente aguardar essa questão qualitativa para que, após a gente receber isso, a gente possa fazer digamos, a aderência, o estudo de aderência daqueles imóveis que tenham uma vinculação e uma aderência maior, e assim a gente poder fazer um estudo e uma proposta para que esses imóveis possam, de fato, ajudar a combater o déficit. Pessoal, podemos ir caminhando aqui para o fim, então? Ok? Então, agradecer muito o tempo de vocês aí, importante demais a gente poder compartilhar essas noites viradas aqui pela IEDA para poder produzir isso aqui. E até uma próxima, a gente fica à disposição aí. Obrigado também aos colegas aqui, Carlos, Renato, Clausens e IEDA. Muito obrigado.